Ao redor do mundo, existem prisões cercadas por relatos tão extremos que, para os prisioneiros, elas são piores do que a própria morte. Ambientes onde o isolamento, as regras e as condições de sobrevivência são até difíceis de acreditar, mas que você vai ver agora na íntegra. Na fronteira entre a Rússia e o Cazaquistão, na cidade de Sol-Iletsky, existe uma prisão que muita gente descreve como algo pior do que uma sentença de morte. Oficialmente chamada de Colônia Penal número 6, ela ficou conhecida por outro nome, Black Dolphin, ou Golfinho Negro em português. O apelido vem de uma estátua instalada na entrada do complexo, construída por um detento. Ironicamente, quase nenhum prisioneiro realmente vê esse golfinho de perto. Quando um novo condenado chega ao local, ele é imediatamente vendado. A regra existe para impedir que ele memorize corredores, acessos e a estrutura interna da prisão. O procedimento continua mesmo depois da entrada. Sempre que um preso é levado de um setor para outro, a venda volta aos olhos e a caminhada acontece numa posição desconfortável, com o tronco inclinado para frente e as mãos algemadas atrás das costas, erguidas acima da linha do quadril, para reduzir qualquer chance de reação, impedir ataques e manter todos constantemente desorientados. A Black Dolphin abriga cerca de 700 pessoas condenadas por alguns dos crimes mais violentos registrados no país. Assassinos em série, terroristas, criminosos envolvidos em violência extrema e até condenados por canibalismo cumprem prisão perpétua nesse local. Muitos carregam históricos tão perturbadores que, para parte da população russa, o encarceramento naquele lugar é visto como uma punição mais severa do que a própria execução. A estrutura da prisão também deixa claro que nenhum funcionário de lá pretende correr riscos. Embora tenha apenas algumas centenas de detentos, o complexo mantém centenas de agentes armados, cães policiais, torres de vigilância, cercas reforçadas e monitoramento permanente. Há relatos de que o efetivo de segurança ultrapassa o número de presos, algo incomum até para padrões de segurança máxima. A vida dentro do Black Dolphin segue uma rotina rígida, quase mecânica. Os detentos acordam cedo e, ao longo do dia, praticamente não tem espaço para qualquer autonomia. As celas são pequenas, isoladas e protegidas por múltiplas portas de aço. Em muitos casos, parecem uma prisão dentro da própria prisão. Existe uma regra particularmente rígida. Durante o período em que estão acordados, os presos não podem descansar na cama nem permanecer deitados. Eles precisam ficar em pé ou sentados em posições determinadas, aguardando o fim do dia para finalmente usar o colchão. Guardas circulam constantemente e realizam verificações aproximadamente a cada 15 minutos, inclusive durante a madrugada. Tudo nessa prisão parece ter sido pensado para impedir previsibilidade, conforto e planejamento. As refeições são entregues por pequenas aberturas nas portas. O deslocamento acontece sempre acompanhado por escoltas e até a movimentação dentro do presídio é rigidamente observada por câmeras. Para muitos presos, o momento mais aguardado do dia é o período de exercício. Em tese, seria a única oportunidade de respirar um pouco fora da cela. Mas o chamado pátio não lembra em nada pátios de verdade. Trata-se de uma estrutura fechada por grades reforçadas, semelhante a uma grande gaiola metálica. O tempo nela costuma durar cerca de 1 hora ou pouco mais, enquanto agentes aproveitam para revistar as celas em busca de qualquer item proibido. Ao retornar, novas revistas acontecem. Bolsos, boca e objetos pessoais são checados repetidamente. Nada fica sem inspeção. É difícil falar sobre a Black Dolphin sem mencionar quem está preso nela. Em muitos corredores, as portas exibem resumos dos crimes cometidos pelos ocupantes. Segundo relatos, isso também funciona como um lembrete constante para os agentes sobre o perfil das pessoas sob custódia. Entre os casos mais conhecidos está o de Vladimir Nikolaev, frequentemente chamado pela imprensa russa de o canibal de Novocheboksarsk. Em 1997, depois de uma discussão envolvendo álcool, ele tirou a vida de um homem e tentou ocultar o feito removendo
arrancando partes do seu corpo. O episódio se tornou ainda mais perturbador quando investigações revelaram que ele teria preparado parte dos restos e distribuído a carne para pessoas próximas, dizendo se tratar de carne de canguru. O caso provocou indignação pública. Inicialmente havia quem defendesse punições máximas, mas a Rússia suspendeu a pena de morte no fim dos anos 1990. Em vez disso, Nikolaev acabou sendo condenado à prisão perpétua e enviado justamente para Black Dolphin, mas ele não é exceção. O presídio também recebeu condenados ligados a atentados, homicídios múltiplos e crimes violentos de enorme repercussão. Alguns presos chegaram à prisão ainda jovens e envelheceram atrás das grades, sem qualquer expectativa de voltar para fora. Na teoria, presos com bom comportamento podem solicitar revisão da pena depois de décadas de encarceramento. Na prática, quase ninguém acredita nisso. Em séculos de funcionamento, raríssimos condenados conseguiram sair da prisão. O Black Dolphin existe numa zona cinzenta entre punição e isolamento absoluto. Para defensores de direitos humanos, o local representa um sistema severo demais, marcado por humilhação, privação psicológica e controle extremo. Para autoridades russas, porém, o argumento é outro. Se o país precisa conter indivíduos considerados extremamente perigosos, a segurança vem antes de qualquer conforto. Dentro do Black Dolphin, o tempo não parece passar. Ele apenas continua dia após dia, como se a sentença nunca realmente terminasse. No centro de La Paz, capital da Bolívia, existe uma prisão que desafia praticamente tudo que se imagina sobre encarceramento. De longe, San Pedro parece apenas mais um complexo cercado por muros altos, concreto gasto e vigilância policial. Mas basta atravessar os portões para perceber que nesse local, as regras funcionam de um jeito completamente diferente. Dentro de San Pedro, os presos não apenas cumprem pena, eles administram uma pequena cidade. Projetada originalmente para cerca de 600 pessoas, a prisão hoje abriga quase 3.000 detentos, sem contar mulheres e crianças que vivem dentro dos muros junto a familiares presos. E talvez o detalhe mais estranho seja justamente este: os agentes do Estado praticamente não entram no cotidiano interno. A função da polícia se resume a patrulhar os limites externos e evitar fugas ou grandes rebeliões. Depois do portão principal, a lógica muda completamente. Quem manda são os próprios internos. Quem chega pela primeira vez rapidamente entende que ali não existe cela designada pelo governo. O preso precisa comprar ou alugar um lugar para viver. Em alguns casos, negocia diretamente com outros detentos ou até com uma espécie de corretor imobiliário informal. Sim, dentro da prisão existe mercado imobiliário. Os preços variam bastante. Enquanto alguns pagam pouco por espaços improvisados e apertados, presos com dinheiro conseguem viver em áreas consideradas de alto padrão, com banheiro privativo, cozinha, televisão a cabo e até andares extras construídos dentro das estruturas originais. Em La Posta, uma das áreas mais valorizadas, certas acomodações lembram pequenos apartamentos improvisados muito mais do que celas convencionais. Mas essa realidade tem um preço. Quem não consegue pagar frequentemente acaba espremido em quartos minúsculos, divididos por várias pessoas ao mesmo tempo. San Pedro funciona como um bairro isolado do mundo exterior. Os setores internos têm nomes próprios, regras locais e uma hierarquia organizada. Posta, Pinos, Álamos, San Martín, Palmar e Guanay são alguns dos espaços que operam quase como pequenos distritos independentes. Em cada setor existem representantes eleitos pelos próprios detentos, responsáveis por disputas internas, manutenção e administração financeira. Há cargos equivalentes a tesoureiro, secretário de Saúde, Esportes e Disciplina. Em vez de guardas controlando o cotidiano, são esses líderes que resolvem conflitos e aplicam punições. Se um preso desrespeita as regras internas, ele pode ser enviado para isolamento ou até transferido para uma prisão de segurança máxima, como Chonchocoro. Crimes contra mulheres ou crianças, segundo relatos, costumam receber represálias severas dos próprios internos. Ao mesmo tempo, o lugar mantém uma aparência quase absurda de normalidade.
normalidade. Dentro dos muros existem restaurantes, mercados, barbearias, oficinas e pequenos comércios administrados pelos próprios presos. Em alguns momentos, é fácil esquecer que isso é uma prisão, até lembrar que a violência continua presente. Relatos indicam que ataques entre detentos acontecem regularmente, principalmente durante a noite, nas áreas mais pobres e superlotadas. Em média, registros apontam algumas mortes por mês, seja por conflitos internos ou problemas de saúde agravados pelas condições precárias. Talvez nenhum aspecto de São Pedro cause tanta perplexidade quanto a presença de famílias inteiras vivendo dentro da prisão. Esposas e filhos de presos podem morar lá e entrar ou sair dos portões com relativa liberdade. Em muitos casos, a decisão não acontece por escolha própria, mas por necessidade econômica. Fora da prisão, várias dessas famílias não teriam renda suficiente para sobreviver sozinhas. O resultado é um cenário difícil de imaginar, com crianças crescendo em corredores cercados por pessoas condenadas por crimes violentos, convivendo diariamente com tensões, brigas e um ambiente dominado por regras informais. Existem creches, pequenas áreas de convivência e crianças matriculadas em escolas da cidade, mas o restante do tempo costuma ser passado dentro da prisão. Organizações de direitos humanos criticam fortemente esse modelo, especialmente depois de denúncias graves envolvendo menores ao longo dos anos. Mesmo assim, São Pedro continua funcionando dessa maneira, sustentado por uma combinação de pobreza, ausência estatal e improviso institucional. A cerca de 100 quilômetros da costa sul do Vietnã fica a ilha de Con Son, parte do arquipélago de Con Dao. Durante décadas, quem chegava nela dificilmente saía da mesma forma. Isso se conseguisse sair. A prisão de Con Dao começou a funcionar em 1861, criada pelos colonizadores franceses para manter isoladas pessoas que eram consideradas perigosas pelo governo. Com o tempo, a prisão deixou de receber apenas criminosos comuns e passou a concentrar presos políticos, opositores e ativistas. O isolamento fazia parte da lógica do lugar. Não era uma prisão próxima de tribunais, imprensa ou fiscalização constante. Era uma ilha distante, cercada pelo mar, onde fugir parecia impossível e desaparecer do mundo quase fazia parte da sentença. Após 1954, o Vietnã do Sul assumiu o controle do complexo, mas pouca coisa mudou. O local continuou recebendo pessoas acusadas de lutar contra o governo ou de representar ameaça política durante a Guerra do Vietnã, mas havia um setor que até muita gente ligada ao sistema evitava mencionar. Dentro da prisão existia uma área chamada Gaiolas de Tigre, construída pelos franceses em 1940 e usada depois pelo governo sul-vietnamita. As celas eram diferentes do que se imagina numa prisão comum. As grades ficavam no teto, não nas portas. Guardas observavam tudo de cima, caminhando por passarelas elevadas enquanto os presos permaneciam abaixo, em espaços extremamente apertados. Algumas celas eram tão pequenas que mal permitiam movimentos confortáveis. Havia setores expostos ao sol e à chuva, usados como punição, enquanto os presos permaneciam acorrentados no chão pelos tornozelos. Ao todo, cerca de 120 dessas celas foram usadas para manter pessoas vistas como resistentes às regras impostas pelas autoridades. Estes prisioneiros relataram pouco acesso à água, alimentação insuficiente e condições precárias. Em dias de calor, o concreto ficava sufocante. Durante as chuvas, algumas áreas alagavam. Por muito tempo, quase ninguém fora da ilha sabia o que existia nela. Em julho de 1970, quando uma delegação ligada ao Congresso dos Estados Unidos visitou a prisão, as coisas começaram a mudar. Entre os integrantes estavam os representantes Augustus Hawkins e William Anderson, acompanhados do assessor Tom Harkin e do tradutor Don Lucy. A visita seguia um roteiro comum até que Don Lucy apresentou um mapa desenhado por um ex-detento. O desenho apontava para uma área escondida do complexo, fora do trajeto oficial. O grupo
decidiu seguir o caminho, e ao abrir uma porta discreta, encontraram pessoas confinadas nas chamadas gaiolas de tigre. Os relatos descrevem detentos presos por correntes, vivendo em espaços apertados e debilitados, alguns pedindo água. Tom Harkin começou a fotografar tudo. Sem saber, registrava imagens que mudariam a maneira como o mundo enxergava aquela prisão. As fotografias feitas por Harkin mostravam um sistema escondido do olhar público, onde centenas de pessoas permaneciam confinadas em condições extremamente severas. Após deixar o Vietnã, houve pressão para impedir que aquelas imagens fossem divulgadas, mas Harkin conseguiu levar os filmes de volta aos Estados Unidos. Pouco depois, as fotos foram publicadas pela revista Life, em julho de 1970. Pela primeira vez, muita gente viu o interior das gaiolas de tigre. A divulgação provocou indignação internacional, aumentou críticas ao sistema prisional do Vietnã do Sul e levantou discussões sobre a falta de fiscalização daqueles detentos, muitos classificados oficialmente como criminosos comuns. Ao longo de décadas, milhares de pessoas passaram pela prisão de Con Dao e muitas morreram nela sem registros completos. Próximo ao complexo, existe até hoje o cemitério de Hang Duong, onde parte dessas vítimas foi enterrada. Depois do fim da Guerra do Vietnã, a prisão foi fechada e transformada em um local histórico. Hoje, visitantes percorrem os mesmos corredores e observam reconstruções das gaiolas de tigre, preservadas como lembrança daquele período. O contraste impressiona. A ilha parece tranquila, cercada por paisagens tropicais e mar aberto, mas carrega uma história marcada por isolamento e sofrimento. Con Dao era tão perturbadora porque não era apenas uma prisão severa, e sim um lugar criado para afastar pessoas do resto do mundo e fazê-las desaparecer da vista pública. As gaiolas de tigre ficaram para serem lembradas como algo que nunca deveria ter existido. Para ninguém mais cometer esse erro novamente, não importam as circunstâncias, mesmo durante a guerra. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.